Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. E nesta aula de hoje nós vamos estudar sobre a filosofia moral de Immanuel Kant. Kant, ele está dentro do contexto filosófico da modernidade e diretamente vinculado ao movimento chamado de esclarecimento, ou também chamado de iluminismo. A filosofia do esclarecimento, a filosofia do iluminismo, é um marco importante na história da filosofia moderna, porque é considerado o seu momento mais alto, é considerado o seu apogeu. Uma característica fundamental da filosofia do iluminismo do século XVIII consiste justamente na crença, na capacidade da razão de resolver os problemas aí que estão vinculados à condição e caem aí no âmbito de investigação da condição humana. Essa crença na racionalidade é uma marca fundamental na filosofia moderna e conhece aí o seu ponto máximo, o seu apogeu, justamente na filosofia do iluminismo do século XVIII e, sobretudo, aí no final do século XVIII para a virada do século XIX. Essa filosofia do iluminismo pressupõe uma autonomia completa das esferas da cultura, resultado aí do chamado processo de secularização da modernidade. Ou seja, as esferas culturais, como a ciência, a arte, a própria moral, na modernidade, deixaram de estar fundadas na religião, no princípio divino e transcendente, para estarem fundadas a partir das concepções estabelecidas a partir do próprio ser humano. Daí o antropocentrismo com que a modernidade é pensada. Não um antropocentrismo que coloca o homem no lugar de Deus, mas um antropocentrismo que coloca todas as questões, levanta e responde todas as questões, inclusive sobre religião e sobre Deus, a partir do ser humano. A religião aí não desaparece, mas ela é repensada aí na sua forma de fundamentação. Do ponto de vista da ética, Immanuel Kant foi quem deu à ética moderna um caráter de autonomia como pretendida pela filosofia do esclarecimento. Se a filosofia do esclarecimento, a filosofia do iluminismo, pretendia uma justificação racional para o que quer que fosse, e essa justificação racional conferia autonomia para a esfera da cultura, para Kant, a moral também alcançaria o seu caráter de moral esclarecida, a moral do iluminismo, aí, dando esse aspecto de autonomia fundada aí na própria razão. Por isso, um elemento fundamental e o ponto de partida da ética kantiana é buscar o princípio prático da ação fundada na razão pura. Então, Immanuel Kant vai estabelecer uma diferença ética fundamental com a tradição. Primeiro, ele vai partir da concepção objetivista para a concepção subjetivista, ou seja, uma concepção de uma ética fundada por um elemento objetivo para uma ética fundada a partir de um princípio subjetivo. Por quê? Na concepção clássica, a noção que regulava a ideia de ética ou de ação moralmente boa era o conhecimento do bem, aquilo que definia o bem, e o bem era definido objetivamente. Agir de forma moralmente boa é agir tendo em vista esse bem. Se nós retomamos a filosofia aristotélica, por exemplo, o bem supremo que tende todas as nossas ações é a felicidade. E o que seria a felicidade? Nada mais do que a reunião das mais excelentes atitudes, das mais excelentes qualidades. A excelência ou a virtude perfeita seria aí o caminho, a causa fundamental desse bem supremo, que é a felicidade. Então, para atingir esse bem maior, essa felicidade, eu tenho que agir de maneira moralmente boa, agir de maneira excelente, de maneira virtuosa. Pois bem, Kant vai inverter a concepção de ética, modificar essa concepção de ética que vai estar orientada não por um bem a ser alcançado, mas pela busca aí de um princípio prático que seja fundado na própria razão. Por que isso? Porque Kant está procurando vincular, resumir, sintetizar as duas questões fundamentais que desabrocham na discussão da ética moderna. A ideia de que uma ação moralmente correta ou moralmente boa está fundada no cumprimento de um dever,
né? E aí, sempre que a gente pensa a possibilidade de um dever, por exemplo, esse dever é universal, ou seja, aquilo que é um dever moral vale universalmente para todos os indivíduos, né? Daí que exige o cumprimento de todos, a maneira universal, mas, ao mesmo tempo, a modernidade pensava em uma sociedade que garantisse e partisse, sobretudo, da total e absoluta liberdade individual, da garantia e do reconhecimento da liberdade dos indivíduos, que se tornou um dos principais lemas dessa filosofia do iluminismo, essa filosofia do esclarecimento. Reconhecer e garantir a total e absoluta liberdade individual. Ou seja, a concepção de que nenhum indivíduo está submetido a uma autoridade, a um poder, senão pelo seu próprio consentimento. A tarefa kantiana, por exemplo, é como é que a gente pode pensar uma moral fundada no dever, ou seja, que obedeça a um princípio universal e, ao mesmo tempo, garanta a liberdade dos indivíduos. A resposta de Immanuel Kant é justamente pensar o fundamento da moralidade não fora do sujeito, mas no próprio sujeito. Aonde? Na razão pura. Ou seja, se eu conceber a estrutura pura da razão, se eu conceber a razão que determina todo e qualquer sujeito, todo e qualquer indivíduo, em sua forma mais simples e pura, nela vai estar presente aquilo que orienta o indivíduo na tomada de decisão, garantindo aí que a sua ação seja moralmente correta ou moralmente boa, né? Portanto, para Kant, o princípio prático da ação, ou seja, o fundamento da moralidade, deve estar fundado na própria razão. E se eu obedeço a um princípio, a uma máxima, a uma regra que está fundada na razão, ao mesmo tempo que eu obedeço a um princípio universal, porque a razão é uma faculdade comum em todos os seres humanos, a razão é própria de todos os seres humanos, por isso, se o princípio está fundado na razão, ela tem uma fundação que vale para todos, é universal, mas seguindo a razão eu não estaria sendo determinado, guiado, influenciado por nada e nem ninguém senão a mim mesmo. Ou seja, ao mesmo tempo que obedece ao princípio de universalização, obedece também ao princípio de liberdade, né? Já que eu estou sendo conduzido sem guiado, senão pela razão que age em mim mesmo. E como Kant fez isso, então? Como é que ele consegue unificar a ideia de liberdade e a ideia de cumprimento do dever? Vejamos, então, a elaboração kantiana para o seu princípio prático da razão pura. Então, a nossa ação ela deveria estar fundada sobre o que Kant chamou de um imperativo categórico da razão, uma espécie de ordem, né, da razão, que é categórico e não hipotético, né? O imperativo hipotético é aquele que diz que se isso, talvez aquilo, ou pode ser isso, ou pode ser aquilo, mas o imperativo categórico é uma ordem que define que tem que ser assim e não de um outro modo. E segundo Kant, a própria razão prática estabeleceria aí esse princípio categórico da razão, esse imperativo categórico da razão que garantiria uma máxima universal respeitando a liberdade do indivíduo. O imperativo categórico kantiano diz o seguinte: haja de tal forma que a máxima de tua ação possa ser tomada como lei universal. Ou seja, como é que eu posso saber se a minha ação, mesmo sendo livre, é uma ação moralmente boa ou moralmente correta? Investigando a máxima que rege a minha ação. Toda ação ela tem uma máxima. O que é essa máxima, né? É o cerne, é aquilo que orienta de fato a tomada de decisão da ação, né? E a minha ação ela vai ser moralmente boa se a máxima que orientar a minha ação puder ser tomada como uma lei universal, né? Por exemplo, quem se locomove em vias públicas com veículos automotores tem que seguir uma série de regras, né, normativas que regulamentam, né, esse deslocamento consolidado aqui no Brasil, por exemplo, nas leis de trânsito, né? E aí cada lei de trânsito tem uma regra específica, tem uma lei específica, né? Uma lei sobre o limite de velocidade, dependendo da via que você anda, uma lei que regulamenta, por exemplo, o deslocamento dependendo da luz, né, indicada no semáforo, né? Uma lei que regulamenta, por exemplo, em que posição, de que lado da via você deve andar. Então, você tem uma série de leis.
Todas essas leis obedecem a uma máxima comum, né? Que é a ideia de deslocar-se pelas vias públicas, né? De modo que nem a sua vida e nem a do outro seja colocada em risco e o direito de ir e vir de todos seja preservado e seja respeitado. Então, você tem uma máxima que orienta a ação. Então, eu sei que a minha ação é moralmente boa sempre que a máxima da minha ação puder ser tomada como uma lei universal. Então, quando eu estou dirigindo e sei que tenho que dirigir uma velocidade que garanta, por exemplo, uma frenagem segura diante de uma situação específica no trânsito, eu sei, então eu tenho a máxima que rege a minha ação aqui, locomover-me pelas vias públicas de modo que o meu direito e do outro de ir e vir sejam respeitados, sem que a vida de ninguém seja colocada em perigo. Andar em alta velocidade, dependendo da via pública, pode colocar em risco tanto a minha vida quanto a do outro, por isso desobedeceria a máxima universal de toda lei de trânsito. Então, toda ação tem que estar fundada aí numa máxima que pode ser tomada como lei universal. E quem é que vai poder avaliar e decidir isso? Sou eu. Sou eu que, em cada situação, devo pensar se aquilo que orienta a minha ação pode ser tomado como lei universal. Se sim, então a minha ação é moralmente boa. Se não, a minha ação não é moralmente boa. Por isso que a moral kantiana é conhecida como uma moral formalista. Ou seja, ela só estabelece a forma da ação e não o conteúdo da ação. Vamos comparar, por exemplo, com a moral cristã. A moral cristã é uma moral de conteúdo. Por quê? Porque ela estabelece o conteúdo da ação moral. A moral cristã, ela define, ela diz o que você deve e o que você não deve fazer. A moral cristã se funda, por exemplo, nos mandamentos divinos. E os mandamentos já definem o que você deve ou não fazer para agir de maneira moralmente boa, né? Faça isso, não faça aquilo. Se você pergunta para Immanuel Kant, por exemplo, Kant, o que eu devo fazer diante dessa situação? O Kant responderia exatamente isso. Haja de tal forma que a máxima de situação possa ser tomada como lei universal. Tem alguém que está me pressionando, por exemplo, para fazer algo. Eu estou, sei lá, concorrendo a um prêmio, a vaga de alguma coisa que eu almejo muito. E, de repente, né, os organizadores dessa competição, da qual eu estou participando, me oferecem o prêmio desde que eu faça alguma coisa que seja ilícita, por exemplo, né, boicotar, né, a participação de alguém, cometer uma ação contra alguém, né, para que eu alcance aí o meu objetivo, né? Então, se eu fosse perguntar para o Kant, o que eu devo fazer? Ele me responderia exatamente isso. Age de tal forma que a máxima da tua ação possa ser tomada como lei universal. Sim, Kant, mas o que eu devo fazer? Né? Uma moral formada no conteúdo me diria isso. Não mentir, não desejar os bens dos outros, não se apropriar dos bens dos outros, né? Não fazer isso, não fazer aquilo, mas o Kant só me diz isso. Age de tal forma que a máxima de tua ação possa ser tomada como lei universal. Ou seja, se a máxima da minha ação pudesse ser tomada como lei universal para todas as pessoas, a ação é moralmente boa. Senão, a ação não seria moralmente boa. Então, nessa situação, eu deveria pensar. Então, eu vou boicotar, né, a participação de alguém. Vou impedir que ela não consiga chegar, né, sei lá, em um dos processos de seleção para aquilo que estamos igualmente concorrendo, né? Então, qual a máxima da minha ação aqui? Eu estou dizendo que é legitimamente válido, né, agir contra alguém sempre tendo em vista um benefício que você alcança, né? Só que se isso é válido para mim, isso seria válido também para o outro. Se todas as pessoas fossem guiadas por essa máxima, todo mundo seria impedido de participar do processo de seleção, né? Então, agir moralmente bem só é, de fato, correto se a máxima da minha ação pudesse ser praticada, pudesse ser tomada como lei universal. Então, se eu estou dizendo que é moralmente correto boicotar a participação do outro no evento, na seleção do qual nós estamos participando, isso pode ser feito por qualquer um outro. Se todo mundo pode fazer isso, se todo mundo, mais do que pode, deve fazer isso, então deve boicotar, no final das contas ninguém poderia participar. Então, a competição não teria nenhum sentido. Então, essa máxima ela não pode se universalizar como lei. Se ela não pode se universalizar como lei, a minha ação não é moralmente correta. Então, para o Kant, esse deveria ser sempre o fundamento, a base para pensar a moralidade da ação e está fundada na própria razão. Aqui nós já vimos a conciliação.
ao mesmo tempo que a máxima da minha ação é uma lei universal e por isso objetiva, não sou eu que estou dizendo que isso é correto, a minha liberdade está sendo respeitada, a ação está sendo fundada em minha liberdade, porque sou eu que estou decidindo como agir nesta situação. A partir daí, Immanuel estabelece então o segundo princípio, a segunda máxima do imperativo categórico, que serviria para medir a moralidade da ação. A segunda máxima do imperativo categórico diz o seguinte: age de tal forma que a humanidade, seja em ti mesmo, seja no outro, possa ser tomada como um fim e nunca como um meio. Ou seja, para Immanuel Kant, aquilo a que visa a ação moral em si mesmo não é nada além do que a própria efetivação, a própria realização da humanidade. Ou seja, eu devo agir de tal forma, sabendo que mesmo que a minha ação seja livre, essa seria a única forma como, de fato, eu deveria agir. Por quê? Porque é aquilo que em si define o que é o ser humano. Daí porque, para Immanuel Kant, a definição do que é o ser humano não já está dado de imediato por aquilo que é o ser humano, mas por aquilo que ele deve ser, por aquilo que ele deve fazer. A humanidade, a realização, o pleno cumprimento da humanidade é aquilo a que visa, no final das contas, a minha ação moral. Ou seja, eu vou agir moralmente porque é essa forma moralmente correta de agir que define a forma humana de agir, que define aquilo que é propriamente humano. O humano, enquanto humano, se realiza enquanto moralidade. Portanto, a minha ação, embora seja livre, embora eu decida, ou seja, eu ajo assim, mas poderia agir de outra forma, ajo dessa forma como se fosse a única forma na qual eu deveria agir. Só poderia agir assim e não de uma outra forma. Por isso que a máxima da minha ação é tomada como lei universal, por isso que a humanidade é sempre o fim da ação. Portanto, qualquer ação que tome o ser humano como meio para um outro fim, por isso mesmo deixa de ser ação moral. O exemplo citado anteriormente, além de não ser fundado sobre o princípio da moralidade pelo fato de a máxima não poder ser universalizada por todos, porque isso tornaria irrealizável o próprio processo, ela também não é moral, por quê? Porque não toma a humanidade como fim. Nesse caso, eu tomo o outro como meio para alcançar aquilo que é o meu fim. Então, se a minha finalidade é atingir o objeto final da seleção, do concurso, seja lá o que for, e para isso eu prejudico o outro, eu estou usando o outro como meio para alcançar o meu fim. Então, a humanidade aqui, não em mim, mas no outro, está sendo tomado como meio e não como um fim. Para Immanuel Kant, a humanidade é sempre um fim em si mesma e o fim a que almeja toda ação moral. Toda ação, para ser de fato moralmente boa, tem que estar fundada sobre essa máxima. Mais uma vez, uma máxima formal, né? É a ideia do que é ser humano que orienta aqui a ação, que vai me dizer o que eu devo ou não devo fazer. Então, por isso, na moral kantiana, aquilo que eu devo não fazer já não está dito de imediato enquanto conteúdo da ação, mas está dito aí de modo que a minha liberdade, a minha autonomia seja garantida, seja respeitada, mas, ao mesmo tempo, a universalidade do dever seja preservada. Por isso, aí, o que funda a moralidade para Kant é essa ideia de autonomia do sujeito. Quem é o sujeito completo e absolutamente autônomo? No sentido literal do termo, né, etimológico, inclusive, do termo, a autonomia significa a capacidade de estabelecer as leis por si mesmo. Né? Auto, né, prefixo indica por si mesmo, nomos, prefixo radical que significa lei, norma, regra. Né? Então, o indivíduo autônomo é o indivíduo que é capaz de ele mesmo se impor a lei e não uma lei que é imposta por outro indivíduo. Por isso que, se eu obedeço às máximas do imperativo categórico da razão, eu estou cumprindo o dever, que é universal, mas sendo autônomo, né? Porque eu estou agindo por uma decisão que eu mesmo realizo, que eu mesmo tomo. Para Kant, a moralidade está fundada em suas bases mesmo sobre essa autonomia do sujeito. Daí que o Kant distingue esses dois tipos de ação, a ação por dever e a ação conforme o dever.
A ação conforme o dever seria aquilo que o Kant definiu como uma ação heterônoma. Eu ajo porque tem um outro que me diz que eu haja assim. Mesmo que o resultado da minha ação possa ser bom, né? Por exemplo, se eu me locomovo nas vias públicas, né, no veículo automotor, e paro no sinal vermelho, porque eu sei que tem uma lei de trânsito que manda que eu pare no sinal vermelho. Se eu não cumprir essa lei, eu posso pagar multa. Tem um fotossensor ali que vai registrar a minha ultrapassagem no sinal vermelho. Parar no sinal vermelho é uma coisa boa. Mas a minha ação aqui ela está apenas se conformando ao dever. Eu estou cumprindo o dever que me vem de fora. E aí, por mais que o resultado da minha ação seja bom, mas a minha ação não se funda sobre o princípio da moralidade, ou seja, isso não me torna um sujeito moralmente bom, porque eu faço porque é uma lei externa e ainda mais porque tem uma norma, uma coerção social que me impune se eu descumpri-la. Qual o problema da ação em conformidade com o dever? A necessidade, às vezes, por exemplo, da recompensa ou da punição. Ah, não, eu vou fazer isso se eu alcançar essa recompensa, eu não vou fazer aquilo para não receber essa punição. Na ausência de um desses elementos, a recompensa ou a punição não teria motivo para eu agir moralmente. Então, a minha ação simplesmente não seria realizada. Ou seja, se tem um fotossensor que vai registrar e gerar uma multa para mim que eu teria que pagar e perder pontos na carteira, eu paro no sinal vermelho. Se não tem, eu ultrapasso, né? Se tem uma coerção maior em parar no sinal vermelho por conta do fotossensor, eu faço. Mas se isso não acontece na faixa onde o pedestre quer atravessar, eu não paro para que ele atravesse. Ou seja, a minha ação, quando conforme o dever, pode até ser boa, mas isso não me torna um sujeito moralmente bom. Né? Justamente por isso, porque o sujeito aqui está sempre dependendo de outro que vai dizer e definir como ele deve agir e como ele deve se comportar. Por isso que é uma ação heterônoma, ou seja, a norma, a lei aqui é estabelecida por outro. A verdadeira ação moral, a ação fundada sobre o princípio da moralidade para Kant, é exclusivamente a ação por dever. Aquela ação que o sujeito age não porque alguém impõe, mas porque ele mesmo se impõe essa ação. Daí porque eu só posso pressupor o dever se existir liberdade. Só há dever se eu pressupor que essa ação seja livre. Portanto, para Immanuel Kant, dever e liberdade não entram em contradição. Agir conforme o dever e agir em liberdade não são duas ações contraditórias, porque é só porque o sujeito é livre que ele pode se impor o dever. Só assim o indivíduo seria, de fato, verdadeiramente um sujeito moralmente bom. Quando ele age não porque alguém lhe impõe o dever, lhe impõe a norma, mas porque ele mesmo se impõe o dever, guiado por aquelas duas máximas, aqueles dois princípios do imperativo categórico. Haja de tal forma que a máxima da ação possa ser tomada como lei universal e haja tendo em vista sempre como um fim à humanidade, seja em ti, seja no outro. Então, a ação aqui é ao mesmo tempo livre e cumpre um dever que eu mesmo me autoimponho. Ou seja, eu não preciso de uma recompensa, eu não preciso de uma punição para agir moralmente. Eu que decido moralmente. Por isso, a liberdade, que está na base e é necessária, pressuposto para o cumprimento do dever, para Immanuel Kant, funda a moralidade. Isso constituiria aquilo que o Kant chamou de um sujeito esclarecido. Num texto muito curto do Kant chamado Resposta à Pergunta o que é esclarecimento, ou o que é iluminismo, em que ele tenta responder o que é esse conceito que estava muito falado ali no final do século XVIII, ele diz: esclarecimento é a saída do sujeito da menoridade. E o que é a menoridade? É a incapacidade de se impor o dever, de se impor a lei, de agir por conta própria. Então, quem é o indivíduo autônomo? É o indivíduo que saiu da menoridade. Esse é o mesmo que o indivíduo esclarecido, aquele indivíduo que atingiu aí essa posição esperada e buscada pela filosofia do iluminismo e pela filosofia do esclarecimento. Portanto, para Immanuel Kant, por que eu deveria agir moralmente? Simplesmente pelo puro e exclusivo cumprimento do dever. Essa seria a única condição e a única necessidade de eu agir moralmente. Se você pergunta para Kant, por exemplo, Kant, por que eu devo agir moralmente? A resposta do Kant seria porque devo. A minha ação moral não pode ter outro fim, não pode visar outra coisa senão a própria ação moral. Eu devo agir moralmente porque devo. Essa é a base principal, esse é o fundamento de toda ação moral, isso é o fim
a que visa a ação moral. Se a minha ação, mesmo sendo boa, visa alguma coisa fora da moralidade, aí já não há moralidade em si mesmo, já não é o fundamento último da moralidade. Ou seja, eu faço isso porque em recompensa eu terei aquilo. Eu realizo isso porque em recompensa eu terei aquilo. Para Kant, se eu viso a recompensa, por isso mesmo, a minha ação deixou de ser uma ação moralmente boa. O fundamento da moralidade está no exclusivo cumprimento do dever. A filosofia moral de Immanuel Kant funda aquilo que se pode definir de maneira mais específica como ética moderna ou uma ética dentro da perspectiva do iluminismo ou esclarecimento. Que se o iluminismo, o esclarecimento, primava pela autonomia da razão, né, e a crença na racionalidade, Kant estabelece a possibilidade de o sujeito agir moralmente, ainda que não fundado em um princípio transcendente ou uma noção de bem objetivo independente do sujeito, mas no próprio sujeito. Certo? Então, é aqui sim possível agir moralmente sendo guiado pela razão segundo Immanuel Kant. Isso funda a ideia fundamental de autonomia moderna na base dessa discussão filosófica.